Vamos começar logo com isso. Número 9. O último adeus lúcido. Imagina alguém que você ama perdido na névoa de uma perda severa de memória. Durante anos, essa pessoa não reconhece rostos, mal fala. Então, de repente, como se uma luz se acendesse, ela volta. Ela olha nos seus olhos com clareza, chama você pelo nome e pergunta sobre a sua vida, como se não tivesse passado tempo nenhum. Esse fenômeno é conhecido como lucidez terminal, uma espécie de despedida grandiosa do cérebro, um momento de clareza surpreendente logo antes do fim. Pessoas que ficaram meses em silêncio de repente começam a conversar, pedir pratos favoritos, cantar músicas antigas, relembrar momentos que pareciam apagados para sempre. E o mais impressionante, a ciência ainda não sabe como isso acontece. Em doenças como o Alzheimer, o cérebro está fisicamente danificado. Seria como tentar rodar um programa moderno num computador velho e quebrado. Não deveria funcionar. Mas por um instante, tudo volta a funcionar perfeitamente. Alguns cientistas especulam: e se o cérebro não for o criador da consciência, mas apenas um receptor, como uma antena de TV captando algo que vem de outro lugar? E se esse último momento de lucidez for uma transmissão final, intensa e clara, antes que o sinal se apague para sempre? Talvez seja isso. Uma última chance de dizer o que realmente importa. Número 8. Os visitantes invisíveis. Imagine estar deitado em seu leito de hospital nos últimos dias de vida. De repente, algo extraordinário acontece. Alguém que você perdeu há muito tempo aparece no quarto com você. Isso não é cena de um filme de terror ou uma história de fantasmas. Na verdade, é algo surpreendentemente comum, relatado por milhares de enfermeiros em cuidados paliativos. Eles chamam isso de consciência de proximidade da morte. Quase sempre, as pessoas veem entes queridos que já partiram. Um marido já falecido, sentado em um canto com um sorriso sereno no rosto. Uma amiga de infância acenando do outro lado do quarto. E o mais impressionante, essas conversas parecem absolutamente normais, como se fosse algo natural. Meu irmão está aqui para me levar para pescar. Alguém pode dizer, tranquilo e feliz. Muitos também começam a falar sobre viagens. Perguntam onde está a mala, dizem que precisam pegar um trem. Alguns até tentam sair da cama porque acreditam que está na hora de voltar para casa. Estudos mostram que essas experiências são muito comuns nos momentos que antecedem a morte. E a maioria são descritas como pacíficas e reconfortantes, como se uma festa de boas-vindas estivesse esperando do outro lado. Seria isso o cérebro criando uma última fantasia acolhedora? Ou talvez algo que a ciência ainda não consegue explicar? Seja o que for, isso transforma um momento que poderia ser assustador em algo bonito e pacífico. Número 7. A última batalha do cérebro. Imagine estar ao lado de alguém que você ama nas últimas horas de vida. Tudo parece calmo, até que, de repente, essa pessoa muda completamente. Começa a puxar os lençóis, olhar ao redor com olhos assustados. Pode até encarar você e nem te reconhecer. Os médicos chamam isso de agitação terminal. É como se o último espetáculo de fogos do cérebro, uma descarga caótica antes do fim. A pessoa pode agir de forma totalmente inesperada. Alguém sempre doce e tranquilo pode começar a fazer acusações furiosas, tentar sair da cama, exigir ver a polícia, ou até dizer que o próprio gato está conspirando contra ela. Os cientistas acreditam que isso acontece porque o cérebro, nesse estágio, já não recebe o que precisa. É como tentar usar um computador com o cabo de energia mal encaixado. Nada funciona direito. Memórias, sonhos e realidade se misturam num turbilhão confuso. A pessoa pode falar com cadeiras vazias, ver coisas que não existem, agir como se estivesse em outro tempo, em outro lugar. Mas o mais importante de tudo, isso não é ela de verdade. Esse comportamento estranho não tem nada a ver com quem ela foi ao longo da vida. É apenas o cérebro falhando, desligando aos poucos. Pense nisso como uma vela tremulando de forma intensa e errática, antes de se apagar de vez. Número 6. A despedida final da sua pele. À medida que a morte se aproxima, o corpo começa a agir como sua própria equipe de emergência. E o primeiro sinal visível é uma mudança estranha. Uma coloração arroxeada e avermelhada começa a se espalhar sob a pele, formando padrões delicados, quase como renda. Esse fenômeno é chamado de mottling, ou marmorização. O coração, cada vez mais fraco, já não consegue bombear sangue para todas as partes do corpo como fazia antes. Então, o organismo toma uma decisão estratégica. Começa a cortar o fluxo de sangue para áreas menos vitais, como a pele, e redireciona tudo o que resta para manter o cérebro, o coração e os pulmões funcionando. O resultado? Essas manchas roxas começam a aparecer, geralmente nos pés e nas mãos, e vão subindo pelo corpo. É como se as luzes de uma cidade fossem apagando bairro por bairro, para manter apenas os prédios essenciais com energia. A aparência pode ser marcante, mas não causa dor. Talvez você sinta um pouco de frio pelo menor fluxo sanguíneo, mas essas manchas não doem.
Elas são, na verdade, um sinal da incrível eficiência do corpo em seus momentos finais. Para os médicos, esse padrão é um dos indícios mais claros de que a pessoa tem apenas alguns dias, ou até mesmo horas, restantes. Número 5. O último ressonar. Imagine estar sentado num quarto de hospital silencioso tarde da noite. De repente, você ouve um som estranho, como se alguém estivesse tentando puxar água por um canudo, mas o som vem do peito de quem está deitado. Esse ruído assombra famílias há milhares de anos. Os antigos gregos já o descreviam em seus textos médicos e lhe deram um nome que atravessou os séculos, o estertor da morte, ou simplesmente o último ressonar. Quando o corpo começa a desligar, até os músculos mais básicos, como os que controlam a deglutição, ficam exaustos. É como quando o seu braço adormece, só que isso acontece com os músculos da garganta. Mas o som não significa dor nem sofrimento. É apenas o ar passando pelos líquidos normais que se acumulam na garganta. A pessoa que emite esse som geralmente está em paz, inconsciente do que está acontecendo. É como um ronco profundo. Quem dorme não o ouve. Enquanto isso, outras mudanças começam a aparecer. As mãos e os pés ficam frios, porque o coração concentra os últimos esforços em manter os órgãos vitais funcionando. A pele pode exibir manchas roxas, como se o corpo se transformasse num céu estrelado. Em alguns casos, até uma espuma esbranquiçada pode surgir, como se o corpo fosse uma lata de refrigerante agitada. O estertor da morte pode soar estranho, até assustador, mas é apenas o corpo seguindo seu curso. Pela última vez. Número 4. A última montanha-russa da respiração. A despedida do corpo também é marcada por um último espetáculo respiratório. Tudo começa com respirações rápidas e profundas, como se o corpo estivesse subindo o topo de uma montanha-russa. E então, chega o auge. Depois disso, os suspiros ficam mais curtos, mais espaçados, até cessarem completamente. Mas, justo quando parece que tudo acabou, o ciclo recomeça. Esse padrão é chamado pelos médicos de respiração de Cheyne-Stokes. É como se o centro de controle da respiração no cérebro estivesse em colapso. Imagine um segurança em pânico, sem saber se o lugar está lotado demais ou vazio demais. Primeiro, ele percebe muito dióxido de carbono no corpo e grita: "Respira mais rápido!" Os pulmões obedecem e fazem um trabalho tão bom que, de repente, o nível de CO2 fica baixo demais. Então o cérebro reage. Para tudo agora. E é aí que vem aquela pausa longa e estranha. Durante esses episódios, é comum ouvir o já conhecido estertor da morte. Aquele som de gargarejo causado por fluidos que o corpo não consegue mais engolir ou expelir. Curiosamente, esse padrão respiratório não aparece só em pessoas à beira da morte. Alpinistas em grandes altitudes e pacientes com apneia do sono também podem passar por isso. Mas, quando acontece nos momentos finais da vida, isso se parece com um celular ficando sem bateria. Os sinais vão ficando cada vez mais fracos, intermitentes, até que o sistema se apaga de vez. Número 3. O desligamento final do corpo. Imagine olhar para sua comida favorita. Uma pizza perfeita, recém-saída do forno, queijo derretido no ponto certo, cobertura impecável. Mas algo estranho acontece. Você não sente absolutamente nada. Nenhuma fome, nenhum desejo, nem sequer vontade de dar uma mordida. É o corpo ativando seu próprio modo de desligamento. Ele simplesmente decide que não precisa mais de fome, nem de sede. É como se a fábrica interna começasse a ser encerrada, máquina por máquina sendo desligada, e nenhuma delas mais precisando de combustível. O metabolismo desacelera até quase parar. O corpo entra num estado de extrema eficiência, usando o mínimo de energia possível. Atividades simples, como sentar ou conversar, viram tarefas impossíveis. E aqui vem a parte mais curiosa. Digerir comida exige muita energia. É um trabalho intenso para o corpo. Então, nesse modo final de sobrevivência, o organismo toma uma decisão clara. Não vale a pena gastar energia com isso. Até a sede desaparece por completo. Um cubo de gelo ou uma esponja úmida na boca é o suficiente para proporcionar conforto. É como se o corpo estivesse executando seu último comando. Uma sequência tranquila e controlada de desligamento. Número 2. Os últimos suspiros do corpo. Imagine presenciar alguém desmaiando de repente. A pessoa dá um suspiro estranho, quase como um grunhido, depois outro. O que você está vendo é chamado de respiração agônica. Mas, atenção, isso não é respiração de verdade. É o corpo tentando desesperadamente continuar vivo quando o cérebro já está ficando sem oxigênio, geralmente durante uma parada cardíaca. O cérebro, em pânico, começa a enviar sinais caóticos. O resultado? Esses suspiros automáticos e involuntários que soam como gemidos, roncos ou gargarejos, quase saídos de um filme de terror. Mas nenhum deles está realmente movimentando o ar para os pulmões. Às vezes, são apenas alguns suspiros. Em outras situações, podem durar horas. Muitas pessoas confundem isso com respiração normal
e acham que está tudo bem. Ufa, ela ainda está respirando. Mas não está. O que estão vendo é o corpo travando sua última, desesperada e inútil batalha. Se você presenciar alguém colapsando e fazendo esses sons estranhos, não espere. Esses não são sinais de respiração funcional. Chame os serviços de emergência imediatamente e comece a massagem cardíaca. A diferença entre reconhecer um suspiro real e esse reflexo fantasma pode ser a diferença entre a vida e a morte. Número 1. Os ouvidos são os últimos a partir. Imagine alguém deitado em um leito de hospital, aparentemente desconectado do mundo. Os olhos não se abrem, os dedos não se mexem, a respiração é fraca. Para todos ao redor, essa pessoa parece já ter partido, mas ela ainda pode ouvir tudo. Cientistas da Universidade de British Columbia confirmaram isso em um estudo marcante. Eles colocaram sensores de EEG em pacientes inconscientes e tocaram diferentes sons. Os cérebros dessas pessoas reagiram exatamente como os de pessoas saudáveis, processando cada som, cada palavra, cada sussurro. Enfermeiros de cuidados paliativos já sabiam disso há décadas. Eles notam que, mesmo sem reagir, a respiração de um paciente muda quando um familiar entra no quarto. A frequência cardíaca sobe levemente ao ouvir uma música favorita. Mas por que a audição permanece enquanto todo o resto se apaga? Os cientistas acreditam que é porque ouvir é um dos sentidos mais primitivos e essenciais que temos. Ver requer esforço do cérebro para processar imagens. Sentir exige interpretação de sinais complexos. Mas ouvir? É simples. São apenas ondas sonoras movimentando pequenos ossos dentro do ouvido, como baquetas batendo em um tambor. Requer pouquíssima energia. A audição é muitas vezes a última ponte entre a pessoa e o mundo ao seu redor. Por isso, se você estiver ao lado de alguém nesse estado, continue falando. Conte histórias, relembre momentos, toque músicas queridas, compartilhe seus sentimentos, porque mesmo quando todas as outras luzes se apagam, eles ainda podem ouvir você. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Isso já me ajuda muito a continuar sempre trazendo mais vídeos como esse aqui para o canal. Um grande abraço e até a próxima.